Olá, amigos da revista Visão do Bem. O tema que nos foi proposto hoje é transição planetária. Mas para entendermos esse tema sob a ótica doutrinária, nós temos que fazer uma leitura mais atenta do capítulo 18 do livro A Gênese, do seu item específico, Os Tempos São Chegados. Mas que tempos seriam esses? Em diversas religiões, a ideia do fim do mundo seria um evento previsto em seus textos sagrados e nas suas tradições. As predições que nós chamamos de escatológicas, elas povoam as narrativas de igrejas e comunidades salvacionistas, geralmente com a apresentação de um cenário que marca a divisão entre bons e maus, eleitos e rejeitados, salvos e condenados. E não somente as linhas cristãs assumem um período que demarcaria essa transição de uma era em decadência para outra renovada, mas também o hinduísmo, o zoroastrismo, o islamismo, o próprio judaísmo e dentre outras. O espiritismo, como filosofia espiritualista, portanto, ele se servirá das informações que foram validadas, legitimadas pelo critério metodológico que Kardec se serviu, chamado controle universal do ensino dos espíritos, para nós nos basearmos nessas reflexões e compreensão racional da marcha da humanidade. Importante reforçar isso, porque uma vez que nós estamos tratando essa temática sob a ótica espírita, nós temos que nos basear naquilo que foi validado, legitimado no ensino dos espíritos. E a diferença de se trazer, o que hoje é muito comum, de se verificar, inclusive, pessoas que não têm esse cuidado de validar, legitimar a informação, porque ouviu falar, porque leu em algum lugar, ou porque um médium disse aquilo, e não houve a validação por diferentes fontes para corroborarem aquela informação. No máximo, nós colocamos aquilo como hipótese, mas não se pode falar que o espiritismo assume aquilo como verdade. Então esse tema ele é muito sensível porque ele está recheado de superstição, de ideias mágicas, de ideias que foram infundadas ou então até ditadas por espíritos zombeteiros que adoram ver a humanidade ou as pessoas frustradas ou ansiosas ou até temerosas por determinados acontecimentos. Então uma leitura atenta no capítulo 18 da obra Gênese, ela é muito pertinente e vai esclarecer que na Terra há dois tipos de progresso, o físico e o moral. Enquanto o primeiro, o físico, ele se refere às transformações geológicas que o planeta passa, o segundo diz respeito ao aprimoramento dos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que estão aqui vivenciando as suas experiências. Como o homem progride constantemente, sempre, e nunca retrograda, em seu processo evolutivo, por mais imperceptível que seja esse avanço moral sob as lentes de uma única encarnação, é no conjunto das experiências do ser que vão se evidenciar os aspectos centrais do seu desenvolvimento. A fieira reencarnatória do espírito, ela faz com que a sua jornada seja única e individualizada, ocupando diferentes mundos e compartilhando vivências com outros seres, também ampliando a sua rede de solidariedade, vai ampliando a comunidade espiritual a qual pertence. Materialmente, nós poderíamos dizer que a ciência nos indica qual vai ser o fim do mundo. Nós temos, hoje já é possível, nós temos uma estimativa da idade da Terra, de 4 bilhões e meio de anos, mas a ciência, a astronomia, todo o processo natural que nós conseguimos já com o conhecimento dos elementos físicos, prever que daqui a mais ou menos 5 bilhões de anos, dada a expansão do Sol, que também é natural e está ocorrendo, daqui a 5 bilhões de anos, o planeta Terra será absorvido por essa expansão. Então, o planeta em si deixará de existir. A ciência já prevê isso, não é uma previsão escatológica, é uma previsão científica. Daqui 5 bilhões de anos, nós não vamos ter planeta Terra. Mas antes disso, dada também a expansão do Sol, a vida orgânica, considerando o aumento de temperatura, ela vai cessar, não vai ter mais condições de existir. Quando vai ocorrer isso? Daqui a 1 bilhão e 800 milhões de anos. Dado a temperatura da Terra, com a expansão do Sol, nós não vamos ter mais condições de ter vida orgânica no planeta. É uma previsão, também não é escatológica, é científica.
Então, o fim do mundo, fisicamente falando, será daqui 5 bilhões de anos. E o fim da vida aqui na Terra, orgânica pelo menos, é daqui a 1 bilhão e 800 milhões de anos, estimados pela ciência. Com relação agora à vida dos espíritos, nós não estamos presos nesse planeta, nós estamos ocupando esse planeta e nós vamos imprimir nele o nosso nível, refletir nele a nossa característica evolutiva, moral e intelectual. Então, quando nós usamos a palavra transição de um período dito inferior para um superior, essa transição ela é gradativa, ela não é brusca. Os espíritos nos dizem que não acontecerá nenhum tipo de fenômeno ou cataclismos que marcariam essa transição, diferentemente de previsões supersticiosas de que haveria algum fenômeno material significativo. E o processo de desenvolvimento ele vai depender do nosso esforço evolutivo. E finalizando a minha fala, isso é natural. A humanidade sempre teve, em termos de superstição, ideias de quando o mundo iria acabar, e algumas pessoas e povos e comunidades colocavam datas para isso acontecer. Isso é muito comum desde a Idade Média, quando chegou no ano 1000, foi a mesma superstição das pessoas que tinham receio de nós chegarmos no ano 2000 e acontecer algum fenômeno que acabasse com o planeta. No item 16, do capítulo 16 do livro A Gênese, da Teoria da Presciência, os espíritos dizem o seguinte: os espíritos verdadeiramente sábios jamais predizem acontecimentos para épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos dos segmentos das coisas que convenha conheçamos. Insistir por obter informes precisos, ou seja, a época, a data que irá acontecer alguma coisa, é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se queira, sem se preocuparem com a verdade, divertindo-se com os terrores ou as decepções que causem. Portanto, não existe data para acontecer algo específico para nós mudarmos de classificação. Isso é interno. Nós vamos refletir o nosso próprio desenvolvimento. Então, finalizo aqui dizendo, a transição ela só vai ocorrer se nós intimamente também já nos esforçarmos para isso, porque somos nós que vamos refletir no planeta. Muita paz a todos.